Meus amigos, minhas amigas, eu quero, nesta oportunidade tão gloriosa, cumprimentar a todos com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma passagem bíblica para nós refletirmos neste momento tão oportuno, tão especial. O primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, o versículo 9, que diz o seguinte: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Nós temos aqui, no capítulo 9, o relato da história de Mateus. O apóstolo Mateus, o evangelista Mateus. Quem era Mateus antes da sua conversão? Ele era um publicano e pecador. O publicano era um cobrador de imposto. Ele pertencia à nação de Israel e cobrava imposto da sua própria nação para o Império Romano, e com isso eles praticavam muitos ilícitos, roubando para si também do imposto que era cobrado. Então, anteriormente, antes da chamada de Cristo, Mateus era um publicano e era um pecador. E aqui no versículo 9 nós vemos que Jesus encontra Mateus na coletoria e o Senhor diz assim: segue-me. Essa mesma palavra o Senhor direciona para você também, meu amigo. Segue-me é a chamada de Cristo para uma vida de transformação, para uma vida de luta, é certo, mas uma vida de vitória. Depois da chamada de Cristo, nós vemos logo de imediato a resposta de fé de Mateus. E qual foi a sua resposta de fé? Ele seguiu, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele deixou toda aquela vida, onde tinha muito dinheiro, ele abandonou, dinheiro ilícito, ele abandonou para sofrer, para se sacrificar pela obra e pelo reino de Deus. Ele deixou tudo. Muitas das vezes, diante do chamado do Senhor, nós temos que decidir em ficar com as coisas do mundo ou deixar as coisas do mundo e seguir os passos de Cristo. Sabendo de uma coisa, meu amigo, Mateus tomou uma decisão muito difícil. Deixar toda aquela riqueza, todo aquele dinheiro, todo aquele conforto para sofrer por causa do Evangelho, mas tendo a certeza que depois de um caminho de luta, um caminho de tribulação, ele alcançaria a vida eterna, a vida de felicidade com Deus. O caminho de Deus é um caminho que muitas das vezes passamos por sofrimento, por lutas, por dificuldade, mas lá no final há a recompensa. Então esse mesmo chamado, meu amigo, a palavra também é dirigida para você. Segue-me, diz o Senhor Jesus. E qual deve ser a sua resposta? Deve ser a resposta de aceitação. Seguir os passos de Cristo. Abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo, abandonar aquilo que desagrada a Deus e sofrer por amor a Cristo, sabendo que no final desta caminhada nós temos a certeza de vida eterna, vida com Deus. Então nós temos aqui o estado anterior de Mateus, nós temos o chamado do Senhor Jesus, nós temos a resposta de fé do evangelista, nós temos o sacrifício que ele fez por Jesus, nós temos o seu amor, ele preparou um grande banquete, temos também o seu amor pelo próximo, ele convidou outras pessoas para que, como ele tinha recebido a revelação de Deus, o seu próximo, os seus amigos também pudessem receber a revelação. E teve uma prontidão de ter uma vida de luta,
e muitas das vezes passar por humilhação, mas na certeza que estava agradando a Deus e na certeza da vitória no final da sua caminhada. Deus está te chamando, meu amigo, para uma vida de conserto, de aliança. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus e venha a Cristo, venha sem demora para o caminho da salvação, o caminho da obediência ao Evangelho e receber as benesses que está no final deste caminho, que é a vida eterna com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.